Resumo da paz do Senhor. Amém. Salmo 89, somente o verso 14. 89, Salmo 89, somente o 14. Glória a Deus. Repetindo o Salmo, número 89, verso 14 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Os irmãos repete 1, 2, 3 e já. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões, os nossos pecados como de sobrevivência, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-me, Senhor, com hisopo, e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o teu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, Senhor, no nome do teu Filho amado, toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo dela, em nome de Jesus Cristo, Senhor, teu Filho. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado, que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, fala conosco pela sua palavra. Venha retardir, ensinar e instruir para a tua justiça, que pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Nem vou falar sobre Etã hoje, porque se eu falar sobre Etã, e o salmo é um pouco comprido, não vai dar tempo. Vou falar só sobre o versículo. Aqui está dizendo: justiça e juízo são a base do teu trono. Antes de qualquer coisa, de falar de justiça e juízo, falar sobre trono. Aonde que tem o trono de Deus que fala na Bíblia? Fala em Ezequiel. Ezequiel, quando ele está vindo de Jerusalém a Babilônia, ele vê o trono de Deus. O trono de Deus, ele é formado, o pneu, vamos dizer assim, explicando, é uma roda dentro da roda, e tem cheio de ouro de volta. A onipresença que está em todos os lugares. Você vai ver que tem um trono que é de safira em cima, e mostra que tem os serafins, os querubins, os anjos têm 4 rostos. Esses 4 rostos que tem esses anjos do trono dele, cada um é semelhante ao evangelho de religiosos, porque na verdade é o rosto de uma águia, de um leão, de um boi e de um homem. É claro que em outro momento muda do homem, muda o rosto. No versículo capítulo 1 de Ezequiel é um trono de um jeito, no 10 é outro, mas é um assunto com uma outra mensagem. Mas o trono, ele existe, e ele existe porque na verdade muitas das vezes Jó fala que o escondedouro do meu trono são as nuvens. Muitas das vezes é por isso que quando Moisés ele estava falando com o povo,
e o povo reclamou, porque só Moisés falava com Deus. Aí o povo assim, nós queremos falar contigo. Então tá bom, vocês querem santificar em 3 dias. Porque muitas vezes nós nos santificamos, aí Deus não fala conosco. Entendeu? E quando santificamos um pouquinho, santificamos, Deus fala conosco. Deus fala com a gente. De forma bem simples. Às vezes um vento, um passarinho, uma palavra. É coisa simples, Deus fala todo dia. E Moisés fala, santifica. 3 dias santificando, 3 dias. Tem tempo que é 3 anos. Ele ficou 3 anos, orando, jejuando para vir descer fogo do céu. 3 anos. Jesus ficou 3 anos, com 3 anos e meio com os discípulos. Você vê que Moisés falou, você quer ouvir Deus falando hoje? Que o trono ainda está aqui. Então fica 3 dias purificando, 3 dias purifica. Deus vai falar. Aí Deus veio falar com o trono, em cima do cume, no monte. Isso está em Êxodo. Aí quando Deus começa a falar, o povo não ouve Deus falando. O que o povo ouve? Trovão, relâmpago. O povo, muitas vezes, nós ouvimos barulho quando ouvimos Deus. Eu escutei um comentário que a presença de Deus, as pessoas acham que fazia muito barulho. Muito barulho. É porque não pode fazer barulho, não. Cada um adora a Deus como quer. Cada um faz. Eu já conversei com o meu pastor um dia almoçando na casa dele, e nós chegamos num consenso, aonde há o Espírito, aí há a liberdade. Só que a liberdade que eu tenho, eu tiro do outro. Se eu tiro a liberdade do outro, não é a presença verdadeira. Mas se você quiser adorar a Deus como você quiser, você adora. Na verdade, o que acontece, tem muita gente séria no nosso meio, porque na verdade, se você vai olhar, Mical é um momento ímpar na Bíblia. Davi está vindo, Davi está vindo com a arca, e Davi sentindo o coração de dançar. Ele tinha vontade de dançar e dançou. Só que Mical, no seu coração, arrasulou com os fariseus, se tornou estéril. O que acontece hoje em dia, irmãos, é isso, porque nós julgamos demais e ficamos estéreis. Não conseguimos sentir a presença do Altíssimo porque julgamos. Toda vez que julgamos alguém, ficamos estéreis. Toda vez, e muitas das vezes não entendemos o que Deus está falando. Então, nesse momento, o trono ele vem no cume do monte e fala com Moisés. Moisés, eles querem, purifica 3 dias, purifica 3 dias. Às vezes você vai ver que tem falha no Levítico, as pessoas vão fazendo as falhas, e Deus fala, dá 24 horas, já está purificado 24 horas. Tem umas que é mais dias, entendeu? Do leproso, eu lembrei de uma coisa aqui, ó. Divino maravilhoso Espírito Santo. Um dia eu escutei alguém falando sobre o leproso aqui, e eu não gostei que falou. Eu comentei com os líderes que eu tenho em volta de mim, comentei, você gostou sobre o leproso? Ah, irmão, não, porque o leproso simboliza o pecado, irmão, porque o leproso, ele se afasta da congregação leproso. Irmãos, vou comentar uma coisa aqui, eu nunca li isso, e eu nunca ouvi ninguém falando isso. Eu estava orando, já estava na segunda horário. Irmãos, só tem uma pessoa que Deus dá testemunho dele no Antigo Testamento, é Jó, sincero, reto, temente, era leproso. E agora eu vou te falar assim, a única pessoa que Jesus chora no Novo Testamento é Lázaro. Existe um outro momento que rico e Lázaro, o rico não tem nome, Lázaro era pobre, mendigo, cheio de lepra, e foi para o seio de Abraão. Se você vai olhar, tem outro momento, depois você apresentei, o outro momento tem 10 leprosos. Jesus, toda vez que vai falar alguma coisa para o leproso, vai falar uma coisa para curar alguém, seus pecados são perdoados. Os leprosos não falaram isso. Pode olhar. Então, na verdade, a gente não ouve a voz direita de Deus e não entendemos. Não entendemos quando Deus fala, é uma coisa simples, irmão. Essa questão do leproso é uma questão simples. Mas é claro que tem um porém. Um porém. Deus trabalha. É que nem eu estou falando aqui de justiça. Eu não vou nem para o outro lado. Justiça. A primeira parte do versículo 39 e 14 é justiça. Irmãos, justiça para o homem é uma. Eu já comentei isso algumas vezes aqui. Justiça de Deus é outra. Se você não pegar a justiça do homem, como que é? Se não me engano, chama Tênis, é uma deusa, divindade grega. Como que é? Ela tem uma venda nos olhos, ela tem uma balança e tem uma espada. Ela mostra que é imparcial, é a balança tudo certo, porque não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, é imparcial, é para todo mundo é a mesma coisa, é executar como que aqui
o pastor a venda é imparcial, né? Imparcialidade é balança, quer dizer que a execução é uma coisa de todo mundo, né? E eles podem executar. É uma coisa assim, eu sei que os irmãos conhecem, a maioria dos irmãos aqui conhecem, porque é uma coisa conhecida, porque é uma coisa antiga isso aí. É um símbolo da justiça do ser humano. Você vai ver que no Areópago, em Atos, Paulo está pregando os gregos. Ele prega para os gregos. Eu cheguei no Areópago até hoje, eu pesquisei de madrugada, até hoje existe Areópago, onde ele pregou. E ele prega, está cheio de grego. Cheio. Ele prega, por exemplo, em Coreus, os estoicos. Uns que acreditavam que poderia existir alguma coisa, e outros que só acreditavam no seu prazer. Vamos viver a vida daquele jeito. Depois, quando acabar, o que vai acontecer? Ele pregou para 2 tipos que tinha de filósofo na época, e pregou na Europa sobre, e lá com certeza deveria ter essa divindade, Tênis lá, porque ela é uma divindade antiga, é uma coisa que todo mundo conhece, essa divindade, que é o símbolo da justiça. E só que a justiça do homem é desse jeito. Se eu perguntar aqui para os irmãos e para as irmãs se acreditam nessa justiça do homem, eu sei que 90% vai dizer que não acredita no fundo. Porque se você for a justiça de Deus é diferente. Eu vou falar sobre a parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo é uma mulher que ela não tinha fenômeno, porque ela sabia que o homem era injusto. Quando fala iníquo, injusto, equidade, justiça, iniquidade e justiça. E na verdade ela foi. Só que é porque, irmão, parábola, ela tem encaixes. Ela encaixa, todas as parábolas são encaixadas uma na outra. Mas o que mais tem, você vai achar, sabe o que é? Parábola de oração. O que mais tem? Vamos repetir isso. O que mais tem? Parábola de oração. Tem. E na verdade ela é a parábola do juiz iníquo, porque ela sabia que o juiz era injusto, mas assim mesmo ela perseverava. Porque a justiça dela não estava nos homens. A justiça dela estava em Deus. Ela sabia que se ela perseverasse, ela ia receber, até receber. Então a justiça é diferente. Se for pegar, vamos supor, uma época que não tinha nem lei ainda. José, ele só contou só um sonho. Ele falou só um sonho com seus irmãos. Os irmãos mandaram ele para o Egito. Estou ganhando tempo aqui para explicar o que eu quero chegar. Imagina que tudo que José passou. Nós conhecemos a história de José. Se José, ele espera só dos irmãos, a justiça dos irmãos, a justiça do povo egípcio. Imagina se ele esperasse a justiça em Deus, como que seria? Imagina. É uma justiça de Deus, é uma justiça diferente. A justiça de Deus, você tem que ter o quê? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. E você vê aonde realça isso. Isso realça no momento mais difícil. Quando Nabucodonosor entra, pega o povo e o povo sai exilado. A maioria é três etapas. E essa última etapa, o povo vai embora, quase todo mundo vai embora preso. Imagina, olha o profeta, ele está, ninguém está vendo, só ele está vendo a carruagem de Deus, o trono. E ele não, e Deus está falando com ele. Tem muita coisa que só a gente vê, outras pessoas não veem. O profeta Ezequiel, ele viu o trono nessa época, e o povo inteiro, tem coisa que só a gente vê, particular de cada um. Só você vê. Eu não vejo, mas você vê. Da sua maneira que Deus te mostra. O que falta acreditar no que Deus te mostra. Então, na verdade, você vai ver que ele vem. Ele vê a carruagem e ele está vindo, está acreditando, porque Jeremias, Ezequiel é contemporâneo de Abacuque. Abacuque falou: o justo viverá pela fé. Irmão, se você for olhar, o justo viverá pela fé, significa que em todas as circunstâncias em volta de você não está preocupado demais. Cara, me preocupa, irmão, não prega assim não, que esse é difícil. Preocupa, mas você preocupa porque em tudo somos atribulados, não o nosso interior atribulado, mas em volta tem tribulação, e nós temos paz, porque se a gente confia em Deus, a gente entende que o quê? Que a paz, ela sempre traz consolação e libertação. A gente não se apega à situação, a gente não se apega às circunstâncias da vida, a gente se apega sempre nele. Uma das coisas mais difíceis é que nem Abacuque. Abacuque, para alguém pregar essa mensagem de Abacuque, irmão, ela é mais complexa. Por quê? Porque se você vai olhar a vida dos profetas, a vida dos profetas é diferente. Por quê? Vamos supor, Isaías, quando ele vai começar a profetizar de verdade, ele tem, as pessoas falam que ele era primo ou ele era muito amigo de Uzias.
Então, toda vez que nós perdemos alguém muito íntimo da gente, muito íntimo, fica um vazio na nossa alma. E isso acontece o quê? A gente precisa de quem? De quem vai suprir a nossa alma. Precisamos de Deus. Toda vez que vemos muitas mortes em volta da gente, eu estou falando que na verdade, o que acontece? Eu vou explicando por que acontece a diversidade da nossa vida, porque Deus está fazendo um outro trabalho que a gente não entende no momento. Vamos supor Oséias, vou botar Isaías, Oséias. Deus, casa com essa prostituta, e ela todo dia vai te trair, e você vai voltar com ela, e você vai perdoar ela. Irmãos, quem namorou já por uma, não é que ela é com todo mundo, e vice-versa, sabe a dor que é, irmãos? Quem teve, já viu, mas tipo assim, teve profeta que fazia outra coisa, acho que de Oséias não queria passar não, porque é muito doloroso, realmente. Você vê, irmão, você vai pensar, Jeremias ele é chamado, ele é jogado na cova, direto no seco, na lama. Você vai lendo o livro de Jeremias, ele só apanha. E por que você vai olhar assim? Por que Deus faz isso? Deus faz isso é para a gente viver e entender a misericórdia dele, e quando for pregar com unção. Porque não adianta a gente pregar o que não é verdade, a gente não adianta a gente pregar que não vive. A gente não adianta a gente pregar para alguém quando a gente não tem testemunho, a gente não consegue, isso não vai para frente nunca. Se você, vamos supor, as pessoas que já viu muita morte em volta, já que você teve um relacionamento desse conturbado, pessoas que já muita coisa, e ela está bem psicologicamente, emocionalmente, se ela conseguiu passar esse obstáculo, ela tem uma mente boa, já passou muita tribulação, porque se a gente fala numa tribulação, a gente não vive outros na frente. É aquela coisa que eu já comentei, se a gente reprova muita quinta série, quando chega a oitava série, virou ano, a gente não consegue entender o que aconteceu primeiro, não vai passar na prova. Então, na verdade, Deus faz isso para treinar, quando falar com unção, falar com vontade, falar com vida, entendeu? Então ele faz isso com o profeta. Então, justiça, irmão, justiça é porque quem vive uma vida muito fácil não tem compreensão de justiça. Eu vou falar desse jeito, mas eu sei que todo mundo está aqui de manhã, todo mundo tem suas provas. Não tem como, a vida é muito fácil, não tem como você pegar com verdade, com justiça, porque é diferente. Irmãos, para chegar mais rápido, existe em Hebreus 10:38. Você vê o autor dos Hebreus, ele fala uma coisa, ele fala assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma, o Senhor não tem prazer nele. Irmão, você vai vendo que o autor dos Hebreus, ele vai, no primeiro capítulo, ele fala, antigamente tinha falado pelos profetas aos pais, agora estou falando pelo filho. E ele começa a falar sobre sacerdote. Ele fala sobre Arão. Ninguém toma para ser essa honra, alguém chamado como Arão. Quando você é chamado na sua casa, você tem uma coisa muito grande. Para chamar como Arão, o bordão dele colocou as flores, apareceu as flores do dia para a noite, das flores de amêndoa, e na verdade você vai ver que ele fala de Melquisedeque. Na minha cabeça começa a falar sobre Melquisedeque, não tem genealogia, ele apareceu do nada e sumiu do nada. Então, na verdade, aí fala de Jesus, porque aí que chega o autor dos Hebreus e fala assim: se você conheceu o reino que vai vir, porque o Espírito Santo vai purificando. Vamos supor, uma pessoa que fumava, uma pessoa que bebia, uma pessoa que cheirava, a pessoa ela vai só aumentando o seu vício. Estou dando só um exemplo, irmãos. Vai só aumentando o seu vício, vai só aumentando, vai só piorando. A pessoa conhece Jesus, ela vai perdendo. Aleluia. Se a pessoa ela volta, é porque ela não conheceu de verdade. Porque não tem como que você vai sentir a presença do Espírito Santo todo dia. Isso vai ter legal. Vamos supor, você passa a madrugada inteira, a pessoa que bebe, que fuma, que faz um monte de coisa, a noite inteira fazendo isso. Aí a pessoa começa a passar a noite inteira orando, jejuando, louvando, e a pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai impelindo a pessoa, vai impulsionando a pessoa, vai falando, faça isso, faça aquilo, vai te consolando. No momento, Senhor, estou tão triste hoje, aconteceu a situação assim, assim, assado, e você vai sentindo confortado, consolado na situação, e a pessoa volta para o passado, é porque a pessoa não conheceu. E existe, o autor dos Hebreus fala assim, o ato vergonhoso, chama vitupério. O autor dos Hebreus fala vitupério, porque na verdade não conheceu a época luminosa ainda, está conhecendo. Aí ele fala 10:38.
O justo virá pela fé, se ele recuar, não tem prazer nele. Aí ele vem no 11. O 11, ele explica o quê? A galeria dos heróis da fé. Ele começa a fala de todos, não tem tempo para falar agora, ele fala de todos. Eu só acho que ele fala pouco de Davi, e fala pouco de Daniel, eu acho que ele fala pouco dos dois, porque pelo Jefté, Sansão e Davi está ali junto com eles ali, ó. Só fala que apagaram a força do fogo, que fecharam a boca dos leões, e fala da fé. Aí fala da fé, aí chega no 12, galeria dos heróis, ele mostra, aí chega no 12 e fala, portanto. O portanto que começa no capítulo 12, ele significa do 10, justo pela fé, e a galeria do 11. Aí fala, portanto, se portanto significa os dois capítulos anteriores. Olhamos o autor e consumador da fé, e preocupamos com a nuvem de testemunha. Irmãos, a primeira coisa que eu vou comentar aqui, ó, a nuvem de testemunha. Nós estamos preocupados quando começamos a ficar espiritual com as pessoas. Mas na verdade, irmão, depois que você começa a ficar espiritual, sabe com quem você preocupa de verdade? É com o Espírito Santo, com os anjos e com os demônios. Quando você começa a ficar espiritual, você preocupa com eles, porque você sabe que ele está rodeando, está bramando de comunhão com os que não possa tragar. Mas também sabemos que o anjo do Senhor é ao corredor e teme e sempre livra. Então, na verdade, quando chegamos nessa parte, a parte que ele está falando, a primeira parte da justiça é de fé, porque no 11 ele fala, é o que das coisas que não se vê, mas se esperam, e sem ter na agrada a ele. É a primeira parte que você vê que nos autores dos Hebreus só isso aí. Eu estou voltando porque no Romanos é mais interessante. Quando você vai em Gálatas 3:11, tem isso aí, a justiça pela fé também. Só que ele está falando no que em relação à lei. A lei só condena. No Antigo Testamento a gente só mostra onde erra, só mostra onde erramos. Não tem para dar graça. Aí ele explica que a justiça da fé é pela graça. Porque o que é graça? Graça, ela vai pegar o seu pecado dentro de você e vai arrancar. Porque antes só mostrava que você errava, agora vai entrar lá dentro a graça, o Espírito Santo vai vir convencer do pecado, da justiça e do juízo, e vai puxar dentro de você. E na verdade Paulo passa um pouquinho 3:11, acho que é 3:17, que fala assim, serviço diário. Eu já comentei isso aqui, você sobe 1, 2, 3, 4, 10 degraus, você chega no 10, passa por 30, você não consegue subir, é muito alto. E o que acontece? A graça ela faz isso, ela te eleva de um nível que na verdade você jamais em sã consciência você conseguiria. O Espírito faz isso. Aí ele explica, esse aí é a justiça pela fé em Gálatas. Aí chega na hora em Romanos. Eu vou ensinar, vou adiantar um pouquinho, senão não vou falar o resto. Em Romanos é o que é o principal, o que eu acho. Romanos converteu muita gente. Nós estamos aqui hoje porque Martinho Lutero se converteu para aqui. Romanos, John Wesley, Charles Spurgeon, os maiores que tem da reforma, eles se converteram lendo Romanos. Romanos é a justificação da fé. O assunto da epístola, 1:17 de Romanos diz lá, o assunto da epístola, 2 pontos, a justiça pela fé. Na verdade, ele vai chegar e vai explicar a primeira coisa que ele fala. Ele fala assim, os gregos, ele está começando a pregar em Roma, os gregos queriam sabedoria, os judeus queriam sinal. E se você for olhar, os judeus sempre chegavam, que sinal que você me mostra? Que sinal que você pode me mostrar? Você quer um sinal? Pega o sinal de Jonas. Só falava isso, não dava moral para o fariseu Jesus, só dava moral para os seus discípulos, o resto não estava nem ligando. Falava algumas coisas ou outras, né? Porque é razoáveis esse vosso coração, mas sempre era o mesmo sinal, o sinal de Jonas, que ia ficar 3 dias no centro da terra. O que acontece? Se você vai pegar Romanos, Paulo pregou, já comentei sobre poderes históricos, e na verdade ele vai explicando Romanos, no bom, posso usar Romanos hoje, que ele chega no 5, que ele vai falando sobre justiça pela fé. No 5 é uma coisa que ele explica muito bem. Ele fala que só temos paz de novo com Deus por causa do seu filho amado. Ele explica que a tribulação produz, é claro que ele fala em Coríntios, mas ele fala em Romanos, e é justiça pela fé. Irmãos, se não falamos sobre justiça, a justiça, no geral, só vemos a justiça quando esperamos de verdade em Deus. É claro que em Jeremias 17 fala que maldito o homem que confia no homem.
E bendito é o que confia em Deus, cuja esperança é o Senhor. Então, na verdade, como que fazemos isso? Para criar essa fé, esperar essa justiça dele, é meditar na palavra. Em Romanos fala 10, 17, a fé vem pelo ouvir pela palavra. Eu queria falar mais sobre Romanos, mas não vou falar dos outros itens, porque também tem juízo. Agora eu falo sobre juízo. Juízo, irmãos, quando fala justiça e juízo, é a base do trono, é juízo. A base do trono é justiça e juízo. É duas coisas, vou dizer sobre justiça, vou correr um pouco, senão não dá tempo. Juízo, irmãos, é assim. No momento em Mateus, Isaías fala: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Muitos de nós andamos às vezes quebrados com a situação da vida, e meio apagado, porque a vida existe os dias maus. Então, na verdade, nós andamos quebrados e um pouco apagados. Não vou explicar muito isso aí, mas apagados e quebrados acontece. Vários dias ficamos assim. Só que em verdade produzirá juízo. Muitas das coisas, juízo significa arrependimento. O arrependimento, porque tudo existe para produzir arrependimento verdadeiro no nosso coração. Porque na verdade, produzir arrependimento é uma coisa primordial na nossa vida. Eu vou comentar sobre 2 discípulos, para não ficar enfadado com os irmãos. Existe um rapaz chamado Natanael. Jesus está começando a pregar, começando seu ministério e pregar, e falar: chama ele lá. E ele estava embaixo de uma figueira, ele chamou ele. Aí antes dele ir, falou assim: ele de Nazaré? Como pode vir coisa de Nazaré boa? Assim, eu acho que vocês vão conhecer essa passagem. Eu queria ver aqui, brincar um pouco disso, para dar uma. Assim, a gente muitas vezes pensa que da onde vem um lugar que é uma coisa boa, mas não, a gente tem que lembrar sempre de onde Deus nos tirou, não de onde que é a situação. Natanael, ele era religioso. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? O Messias chegou, vamos Natanael, vamos. Quando a gente é religioso, a gente fica preocupado de onde como que faz, não sei o quê. Agora, quando a gente está concreto na salvação, a gente sabe. Natanael era religioso, mas chamou ele. E quando ele conversou: de onde você me conhece? Conheci de parte da figueira. O próprio José, ele diz que Natanael na época de Jesus esconderam, então, para não morrer. Tudo uma história disso aí, mas é só um estudo, então não dá para saber se é verdade. Mas com certeza tem várias vertentes sobre isso aí, que Jesus estava olhando para ele, reconheceu a presença de Deus ali, de Jesus ali. Mas na hora que falou da figueira, porque Deus, ele fala, tem coisa que ele fala para nós, que só a gente sabe. Vamos supor, ele usa um profeta, que só coisa que você só orou no dia X, aí vem o profeta e fala só uma coisa que você sabia, que na verdade convenceu Natanael. Natanael se arrependeu e começou a andar. Existe um momento, Pedro, irmão, tem a diferença de Pedro, por quê? Porque na verdade, o juiz de Pedro, porque pela nossa palavra, nós somos julgados e somos justificados, somos condenados e justificados. Como nós falamos, você vai comigo até o final, eu vou. Então você vai ver, sofreu 3 vezes, sofreu lá, negou Jesus, sabe? Nós negamos porque nós já falamos alguma coisa atrás. A gente não fala, a gente vigia, porque o varão que consegue refrear sua boca, ele consegue ser poderoso e perfeito, diz o livro de Tiago. Então na verdade é que nem Tiago e João. Assim, eu nunca li isso, mas eu estava orando isso, porque existe um momento que João e Tiago, eles estão pregando com Jesus, e falam assim: Senhor, vou orar aqui para cair fogo do céu para matar eles. Isso era um jeito de Elias. Elias era uma outra época, era um outro ministério. Aí ele falou assim: não, Tiago, João, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu acredito que muito João, aquele momento ali, ele começou a aprender coisas que, na verdade, só o que mais aprendeu foi o João. Então existe cada discípulo aprendendo de um jeito, cada um entende. É claro que tem uma diferença muito grande. Vou comentar uma coisa aqui sobre a palavra do Socorro Samaritano. É claro que você pegar aí, ele mostra que o amor ele faz para todo mundo que está em volta. Mas o discípulo é diferente. O discípulo, ele tem arrependimento, e ele, na verdade, o arrependimento dele, Jesus conhece o tempo do arrependimento dele.
É claro que tem que ser ali a faculdade de 3 anos e meio, que aprende e começa a estudar, e começa a meditar, começa a entender. Ali existe o juízo. Juízo significa arrependimento. Porque é aquela coisa que a mãe da gente fala, toma juízo, meninos, entendeu? A gente vai tomando juízo em relação a Jesus, a palavra. Irmãos, aqui fala a base do trono, misericórdia e verdade. Porque você vê que a base do trono é justiça e juízo. A base do trono. Ele está explicando que a base do trono é justiça e juízo. Mas, na face do rosto, é bondade, misericórdia significa bondade aqui, e verdade. Irmãos, eu vou comentar só uma coisa, eu queria comentar várias coisas, eu vou comentar porque tem um monte de passagens que fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem várias passagens que tem isso, mas eu vou comentar só uma passagem que a pessoa nem fala de misericórdia, e Jesus nem fala de misericórdia. Vou concluir já. Existe uma passagem em Lucas, que fala que ele entrou na casa de um fariseu, e existe 2 Simão, porque existe o Simão Zelote também, mas os estudiosos dizem que não é Simão Zelote, é um outro Simão fariseu, porque o Simão Zelote ele era discípulo também, existia Simão Pedro e Simão Zelote, mas aqui é Simão o fariseu. Então acontece, Jesus entrou lá, e Jesus estava lá, fazendo um pequeno culto, vamos dizer assim, um grande culto, onde Jesus estava um grande culto, porque eu digo pequeno porque tinha poucas pessoas, que se entende na história, e na verdade a mulher, para ganhar tempo, a mulher ela entrou, a mulher ela chorou nos pés dele, ela chorou, enxugou com os cabelos. Irmãos, se você for olhar, a base do trono é justiça e juízo. Por que Deus se impeliu a pregar só, finalizar com isso? É porque essa mulher, ela conseguiu, em um gesto apenas, ela conseguiu justiça, juízo, bondade e misericórdia. Num gesto só ela conseguiu tudo isso, e ela não falou nada. É claro que Samuel, quando vai chamar Davi, Deus fala para Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração, mas dali você vê que ela veio, ela nem falou nada, ela só chorou, ela nem falou nada, porque na verdade ela nem poderia entrar ali na casa do fariseu. Era uma coisa, se a gente for entender a história, se for explicar a história para ti, para vocês, você vai entender que não tinha nexo dela entrar nessa casa. Ela entrou, é porque tem que ter coragem para se arrepender, irmãos. A primeira coisa é ter coragem. Para a gente se arrepender, eu falo eu e todo mundo que está aqui, para a gente se arrepender, a gente tem que ter muita coragem. Acreditar que o Messias, ele nos salva e nós vamos morar no céu. Nós precisamos de muita coragem para arrepender todo dia, porque o arrependimento é diário. A gente arrepende as coisas mais pesadas, ficou para trás, mas as coisas, tem muita coisa que a gente precisa se arrepender dia após dia. E ela teve muita coragem. Uma coisa que comentaram sobre Davi, ele foi ungido, e se fosse da Bíblia como exemplo, muitos não fariam o que Davi fez. É uma das coisas que Davi tinha. Davi foi ungido no meio de todos os seus irmãos. Ele foi, no outro dia, a primeira coisa que ele foi ungido, ele foi servir seus irmãos pão e queijo. Está na Bíblia isso, Samuel. Então, na verdade, ter coragem, às vezes é ter humildade também, porque ela teve coragem e humildade. E você vê que a humildade, ele teve humildade para servir os seus irmãos, e teve coragem para enfrentar os gigantes, porque ninguém teve coragem ali. Então, humildade e coragem andam junto, porque essa mulher ela teve coragem e humildade para passar por onde? Pela base do trono. Ela chorou no pé de Jesus, e quando ela chorou nos pés de Jesus, ela conseguiu ver o quê? Ela conseguiu ver misericórdia e verdade. Quando ela viu misericórdia e verdade, quando ela levantou, Jesus falou para ela que ela estava salva. Eu respondi, em nome de Jesus. Vamos passar mal aqui, desculpa do coração. Todos podem glorificar o Senhor. Maravilha de palavra, né? Conhecimento, não é verdade? Irmãos, verdadeiramente,